Porque foram contra a mentira. Foi do lado que é justo. Amém? Então eu creio, irmãos, que você fez isso porque você acredita que tem uma recompensa depois. Amém? Que nós fazemos algo sempre pensando que Deus vai nos recompensar, não nessa terra, mas na terra que o Senhor nos prometeu. Amados, porque nós precisamos, esse texto diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Irmãos, não há nada de errado em ser perseguido por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, quando nós somos perseguidos pelo nome de Jesus, aqui está dizendo bem-aventurado, felizes, abençoados em algumas versões. Então não há coisa melhor do que ser perseguido por causa do nome de Jesus. Não há coisa melhor do que ser perseguido por querer fazer as coisas corretas. Então eu estou aqui como homem de Deus, com a palavra de Deus para dizer para você que você está no caminho certo. Continue dessa forma. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, vai dizer que os discípulos ficaram felizes lá em Atos, quando pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E não foi porque eles fizeram coisas boas, mas porque eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Nós precisamos sim, amados, nesse tempo que estamos vivendo, nesse mundo que a verdade não é mais a verdade para as pessoas lá fora, mas para nós a verdade continua sendo a verdade. E a nossa verdade não é o que o homem fala, mas o que a palavra de Deus fala. Então, amados, nós temos sim que dizer, eu preciso dizer para você, você precisa sim ser perseguido por causa do amor de Cristo, por causa da verdade, por causa da justiça, como diz aqui. Você precisa sim, porque o que te aguarda não são bênçãos terrenas, mas é o reino dos céus. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. O que nos aguarda é o reino dos... Nós estamos aqui por causa do quê? Por causa do reino dos céus. Eu quero ser abençoado nessa terra, quero ser próspero, mas o que mais me importa aqui é o reino dos céus. É o que Deus tem preparado. Então, irmãos, é melhor deixar de agradar a multidão para agradar a Deus. É melhor deixar de agradar as pessoas e dormir com a consciência tranquila. E eu vim aprendendo isso nesse tempo de caminhada com Cristo, e principalmente depois de pastoreando. No começo a gente, por ser ainda inexperiente, por ainda não entender os mistérios de Deus, a gente no começo acaba, às vezes não falando a verdade, às vezes a gente, como que dizer que a gente acaba levando num boi Maria que diz, né? Banho-maria, boi-maria, por aí. Eu entendo como boi. A banho. Então tá, vamos lá, é isso mesmo, vamos ver se vocês estão espertos, banho-maria. Então vamos lá, porque irmãos, no começo, a gente acaba meio que, tipo assim, eu vou levando. E eu ouvi uma palavra que é muito interessante. Vocês lembram quando Saul, ele não obedece, quando é para sacrificar tudo aquilo que eles tinham conquistado, porque um dos seus servos tinha roubado um dos ídolos, e aí ele só sacrifica alguns, e fica alguns cabritos e alguns carneiros lá. E aí Samuel chega para ele e fala assim, você sacrificou tudo? Ele, sim. Daqui a pouco, lá no fundo, o que acontece? Um barulho de quê? De um bezerro. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Se a gente tentar esconder, vai chegar uma hora que lá no fundo vão buzinar a verdade. E a gente vai passar vergonha. Então eu prefiro ser perseguido por falar a verdade. Você prefira isso, porque isso você está agradando a Deus. E quem vai te abençoar não é os homens, é Deus. Tenta imaginar o tamanho da bênção de Deus. Qual é o tamanho da bênção de Deus? As comportas do céu sendo abertas sobre nós. Alguém já mediu aqui o tamanho do céu? Alguém já conseguiu medir isso? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então tem um benefício, que eu e você possamos continuar firmes na rocha, sermos os remanescentes, porque a Bíblia diz, nós seremos perseguidos primeiro pelos da própria casa. Isso eu creio que aconteceu com todos nós quando se convertemos, não foi isso? Primeiro a ser perseguido foi por quem? A família, o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão, o filho. Eu lembro que quando eu conheci a Jesus, entreguei minha vida para Jesus, o meu pai, de tanto eu falar de Jesus, quase ele me pôs para fora de casa, porque eu estava sendo muito chato, ele falou. E eu só queria falar de Jesus, só queria falar o que Jesus estava fazendo.
Então aí eu comecei a compreender o que é ser perseguido. E graças a Deus, depois a gente com sabedoria orou e Deus tocou no coração. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, irmãos, que eu e você possamos continuar, irmãos, como essas bem-aventuranças. Aqui é o Sermão do Monte, que nós possamos se lembrar. No versículo 11 vai dizer, irmãos: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem. Quantos de nós não somos insultados quando a gente quer pregar a verdade, quando a gente quer viver a verdade, quando a gente não quer entrar em rodinha de malfeitores, não é isso? Não se assente nas rodas dos escarnecedores, porque eu e você não somos mais desses, irmãos. Irmãos, eu não sei vocês, quantos de nós depois que conhecemos a Cristo, vamos lá naquela festa lá do mundo dos nossos parentes, e a gente consegue ficar 5, 10 minutos, daqui a pouco aquilo ali começa a nos agoniar, porque aquele lá não é mais o nosso ambiente. E é isso, irmãos, é isso que o Senhor Jesus está dando instrução, que eu e você possamos se lembrar, que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por serem insultados, por sermos chamados de crentes, de cristãos, que essa verdade possa ser carregada junto conosco, aonde a gente colocar as plantas dos nossos pés. Aonde você for, a minha palavra para você aqui esta noite: faça o que é correto, mesmo que custe amizades. Irmãos, no meio da minha caminhada, amizades ficaram para trás, mas o que eu aprendo que não eram amizades verdadeiras, eram amizades bajuladoras, e amizades que só gostavam de ouvir quando eu elogiava, mas quando eu disse uma verdade, elas não quiseram ouvir. E o que eu aprendo? A amizade verdadeira, ela está junto tanto quando a gente está bem, quando está mal, quando a gente elogia, mas também quando a gente fala a verdade. Irmãos, o que eu aprendo com esse texto? Que mesmo que custe isso por algum momento, eu e você ficamos solitários, porque muitas das vezes a gente se sente solitário, não é isso? Porque a gente está tentando viver a verdade, praticar a verdade, e parece que a gente não faz parte daquele grupo. Jovens aqui já se sentiram assim? Sabe que a gente, no serviço, lembra, irmã? No serviço lá a gente, sabe, não quer entrar naquela rodinha de brincadeira sem graça, aquelas piadinhas, de ficar falando mal dos outros. E eu já fui taxado como santarrão, e eu não sou, irmãos. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu não gosto de fofoca. E aí às vezes queria vir com fofoca, eu não quero nem ouvir, então eu já saía. Aí você às vezes é criticado porque você não quer participar daquela roda, e aí você começa a ser excluído. Mas irmãos, eu prefiro ser excluído pelos homens do que Deus virar as costas para mim. Deus abençoe, meu irmão. Porque o que eu aprendo, irmãos, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então que eu e você possamos estar sempre alicerçados na verdade, na palavra. Doa quem doer, se afaste quem quiser, mas depois elas vão ter que reconhecer que se nós estivermos justificados diante de Deus, o nosso Deus vai nos justificar. Irmãos, o que eu aprendo que esse sermão do monte, Jesus está ensinando, se alguém insultar você, e você estiver certo, continue. Se alguém, agora no mesmo versículo, perseguir vocês, mentindo, irmão, quantas das vezes tentaram mentir contra nós? Tentaram armar cilada para as nossas vidas, falando que nós falamos isso, falando que nós fizemos isso, falando que nós plantamos aquilo. E graças a Deus, quando a gente está alicerçado, o nosso Deus, mesmo que pareça que a gente esteja perdendo, Ele sempre nos justifica. Irmãos, que nós possamos se lembrar que a nossa vida, ela tem que estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso vá contra a contramão do mundo. Esses dias eu tenho me sentido assim um peixe fora d'água. Poxa, só eu que penso assim. Aí depois Deus vai te colocando lá no eixo. Não, é isso. Porque as coisas de Deus vai na mesma mão do mundo ou não vai na contramão do mundo? Contramão, irmãos. Irmãos, presta atenção, uma quinta-feira, um frio que fez, talvez você trabalhou, fez muitas coisas hoje. Ao normal do mundo a gente estaria onde? Deitadinho, não é isso? Descansando, já preparando para amanhã. Mas na contramão do mundo, onde a gente está? Na presença de Deus, glorificando e adorando a Deus. Então, amados, o que eu aprendo a cada dia? A gente precisa lembrar que quanto mais vezes a gente praticar a verdade, mais perto do céu a gente está. Quanto mais vezes a gente for contra a mentira, mais perto de Deus a gente está. Mais perto da cruz a gente está.
Versículo 12, olha só. Exultai e alegrai-vos. Irmãos, eu tenho um recado aqui para mim e para você. A gente precisa glorificar a Deus em tudo. A gente precisa exultar a Deus, a gente precisa glorificar, a gente precisa cantar louvores. Você não sabe o tamanho do poder que tem a adoração que nós fazemos no banheiro, que nós fazemos no carro, na igreja, que nós fazemos na rua quando nós glorificamos a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, exultai e alegrai sobremaneira, pois é esplêndida na minha versão, a vossa recompensa nos céus. Irmãos, quando nós estamos adorando, glorificando, cantando louvores a Deus, nós estamos apenas ensaiando o que nós vamos fazer no céu. Lá no céu nós vamos nos unir aos anjos, aos serafins, aos querubins, e vamos somente glorificar a Deus, vamos cantar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus nasceu, vai dizer que eles cantavam Hosana ao Rei. Hosana ao Rei, glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. É isso que nós devemos fazer, mesmo sendo perseguidos, irmãos. É passando pela prova e dando glória a Deus, irmãos. A gente precisa compreender que o evangelho nem sempre vai ser bênçãos. Ao estarmos agora, começamos ir aos lares, nós seremos perseguidos, o inimigo vai se levantar dentro e fora da igreja, dentro e nas nossas casas, porque o diabo está furioso, irmãos. Então que a gente possa compreender, irmãos, que mesmo a gente sendo perseguido, mesmo que as pessoas levantem calúnia, mesmo que a gente tenha que falar a verdade, doa a quem doer, lembrar que a nossa recompensa não é nessa terra, a nossa recompensa é no céu. Esses dias eu tenho ouvido bastante palavra, e às vezes você não ouve mais que nós vamos para o céu, que tudo se limita aqui, que o céu é aqui, sabe, que as bênçãos são aqui. Eu entendo, irmãos, que Deus falou que nós seríamos abençoados, mas, irmão, a maior bênção do crente é almejar o quê? Ir morar no céu. Às vezes parece que a gente está aqui e não tem mais céu. E aí eu vejo o sermão do monte, se você prestar atenção, o primeiro e o último sermão do monte, presta atenção, irmãos, olha só. O versículo 3 do capítulo 5, lê comigo. Bem-aventurados, isso é o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito na minha versão, porque deles é o... Aí olha só o último que nós lemos, irmãos. Versículo 10, olha só. Que é o mesmo, o 10 ele é junto com o 11, é de perseguição. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o... Você está entendendo que Jesus dá uma ênfase maior? Porque as nossas bênçãos na terra são importantes, mas a bênção maior que ele está pregando no Sermão do Monte, é que nós devemos almejar o quê? O reino dos céus, irmãos. É importante sim a gente usufruir de uma roupa boa, de um sapato bom, de uma casa boa, sabe? De um carro bom, de um trabalho bom, de uma boa faculdade. Mas o mais importante para nós é o reino dos céus. O mais importante. Então, irmãos, se os homens que vieram antes de nós, que eram mais homens, mais tementes a Deus, mulheres mais tementes a Deus, mais consagrados a Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, Sara, se eles, que eu creio que eram melhores que nós, foram perseguidos, será que nós não seremos perseguidos? Senão Jesus não estava pregando aqui no Sermão do Monte, e nós não estaríamos ouvindo essa palavra esta noite. Então, amados, nós precisamos sempre lembrar, que nós também vamos ser perseguidos, e às vezes dentro da igreja, porque dentro da igreja nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos céus, irmãos. E às vezes a gente tem uma imagem que a igreja é um lugar perfeito, que eu nunca vou me frustrar. Não, irmãos, a igreja é um lugar bom sim, tem pessoas maravilhosas, mas também o inimigo se infiltra, e às vezes não é nem a pessoa, é o inimigo por trás daquela pessoa, jogando seta, dardo inflamado. Então que a gente possa ter um discernimento, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados nas regiões celestiais. Versículo 13.
Olha, diante disso ele começa a falar, vocês serão perseguidos, o reino dos céus está aguardando vocês. Aí ele diz agora no versículo 13, vós sois o sal da terra. Irmãos, o que eu aprendo aqui? O Senhor Jesus está falando para mim e para você esta noite, você que está em casa, assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, o Senhor Jesus está falando, olha para mim, irmãos, para você essa noite, ei, vocês não vão ser o sal da terra, vocês já são o sal da terra. Você viu que o texto diz o quê? Vós sois, então quer dizer que nós já somos, irmãos. Se tem o diabo ou alguém buzinando no nosso ouvido, no teu ouvido, no meu ouvido, que nós não somos o sal da terra, não ouça a voz do Senhor Jesus, porque Ele está falando para nós essa noite, vocês são o sal da terra. O que o sal faz? O sal dá sabor, tempero. Eu e você fomos chamados para dar sabor, para dar tempero para as pessoas que estão ao nosso redor, para dar tempero dentro da nossa casa. Irmãos, uma outra coisa que o sal, hoje talvez não tenha tanta importância, porque existe a geladeira, antigamente era para manter o quê? Os alimentos conservados. Então olha só, se nós somos o sal, é para que possamos nos manter conservados e manter as pessoas ao nosso redor também conservadas. Então que eu e você possamos dar tempero, irmãos. Sabe, o que eu quero trazer aqui, irmãos? Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou cheio de falhas, cheio de defeito. Eu ainda estou engatinhando na fé. Eu nem desci as águas ainda. Ei, Jesus não está falando disso, Ele está falando para mim e para você, que eu e você somos sal, que nós devemos dar tempero, com aquilo que nós já sabemos, que aquilo que Jesus já tem feito nas nossas vidas. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém, Sara? Amém. Então, irmãos, quando você chegar num ambiente, sabe, dá o tempero. Você chegar na igreja e estiver meio abatido, chega e dá o tempero. Sabe, onde você chegar a um lugar no lar que está cheio de guerra, vai lá e leva paz. Sabe, se você chegar num lugar, leva bênção, leva a vida de Deus lá junto com você. Você é uma pessoa que vai fazer a diferença onde você colocar as plantas dos seus pés. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Sabe, meninas, quando vocês chegarem na escola, faça a diferença. Sabe, abrace, fale com amor, com carinho. Sabe, nunca deixe ninguém dizer o contrário de nós, irmãos. Que nós somos o sal de Jesus, nós somos o tempero de Jesus. Sabe, mas Ele disse, se o sal perder o sabor, para nada mais. Olha só, irmãos. Então não vamos deixar perder o sabor. Sabe, tenha 2 ou 3, mas vamos glorificar a Deus. Vamos se encher do Espírito Santo de Deus. Vamos se encher do tempero de Jesus, para que quando nós saímos daquelas portas para fora, nós possamos dar tempero para as pessoas. Sabe, não vamos deixar perder a essência, a chama. Vamos pelo contrário, com aquela pouquinho de chama, vamos ser o gravetinho aceso, sabe? E pôr fogo em outro graveto, e pôr fogo em outro graveto, e pôr fogo em outro graveto, e pôr fogo em outro graveto. Daqui a pouco já está a floresta toda incendiada, daqui a pouco a igreja toda está incendiada. Irmãos, o que eu estou aprendendo, nós temos aqui centenas de pessoas neste ministério, mas eu não vou conseguir que as centenas trabalhem. Mas se tiver um pouquinho que estiver com a chama acesa, nós vamos chegar aonde queremos chegar, nós vamos realizar os nossos sonhos, nós vamos alcançar os lares deste bairro, irmãos, nós vamos alcançar as famílias deste bairro. O que nós precisamos é poucos estar engajados. Jesus trabalhou com quantos? 12. E Jesus tinha uma multidão que seguia Ele, não tinha, irmãos? Mas Jesus trabalhou com todos. Ele gastou energia com quem? Com aqueles 12. Ele preparou os 12. Eu estava ouvindo uma palavra, irmãos, por isso que eu falo para você, você que quer trabalhar na obra de Deus, quando tiver um treinamento, venha. Sabe por quê? Quando a gente tenta trabalhar com todos, não estou desmerecendo ninguém aqui, que todos entendem, é como se tivesse um monte de garrafa no chão e eu estou com a mangueira jogando. Vai demorar muito ou não vai para encher todas essas garrafas? Mas quando eu pego uma garrafa e pego a mangueira, o que acontece? Enche mais rápido. O que eu aprendo com isso? Foi isso que Jesus fez. Jesus não tentou investir em todos, trabalhar com todos. O que Ele fez? Pegou 12, discipulou, e esses 12 depois fez o quê?
tricô. Quando o Senhor está falando isso para mim e para você, irmãos, é que nós devemos continuar pregando o Jesus que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós devemos amar a Deus e servir pessoas. Sabe, nós devemos a cada dia com humildade, irmãos. Sabe, com muito amor, com muito tremor no coração, ser um canal de bênção na vida das pessoas. Pastor, então quer dizer que eu não vou poder falar a verdade para as pessoas? Pode, irmãos. Eu mesmo, irmãos, eu mudei a minha postura, eu tenho falado a verdade. Sento com pessoas, mas a verdade com amor. Porque é melhor você falar uma verdade com amor do que uma mentira com falsidade. Concordam comigo? Então, irmãos, nós somos chamados para temperar. Não se esqueça disso. E sabe o que eu aprendo? É muito lindo isso. Aqui no versículo 14, ele vai dizer... eu queria só finalizar o 13. Ele fala assim que se o sal não tiver sabor, ele só serve para ser pisado. Os irmãos sabem que tudo aquilo que a gente pisa que não tem valor, que não presta. Eu quero dizer algo para você. Eu e você não fomos chamados para ser pisados. Eu e você fomos chamados para ser cabeça e não para ser cauda. Pastor, o senhor está querendo dizer de mandar nas pessoas? Todo mundo entende esse texto errado. Quando fala de ser cabeça, é autoridade no nome de Jesus. Para onde a gente chegar, a autoridade no nome de Jesus possa ser imposta. Muitas pessoas pegam esse texto, não, que você vai mandar, que você vai ser empresário, que você vai ser cabeça de todo mundo. Não está falando nada disso. Mas o que eu quero dizer para cada um dos irmãos, eu e você não fomos chamados para ser pisados. Fomos chamados para temperar a vida das pessoas. E uma outra coisa, versículo 14, vós sois a luz. Ele está falando que vocês vão ser ou que nós já somos? Nós já somos. Irmãos, eu fico a entender. São uma das coisas que as pessoas não podem viver sem. A primeira delas é sem o sal. Alguém aqui, quem tem aí diabetes, pressão alta, comer comida sem tempero é bom? É ruim, não é isso? Sem sal? Irmãos, é uma coisa assim que é difícil. E uma outra coisa que o ser humano não consegue viver é sem o quê? A luz. O ser humano consegue viver sem luz? Pode prestar atenção, irmãos. O ser humano não consegue viver sem o sal e sem luz. Por isso que Jesus ele coloca, vós sois o sal e a luz do mundo. Irmãos, o que eu aprendo? Assim como o sal que dá tempero, eu e você somos a luz do mundo. E essa luz do mundo não é por causa de nós. É por causa de Jesus que é a luz do mundo. E a Bíblia diz que se nós estivermos nele, obras maiores faremos. Se ele é a luz e eu estou nele, eu também sou a luz deste mundo. Irmãos, que nós possamos a cada dia se lembrar que tem pessoas em trevas e precisam de nós. Eu vou repetir isso ano após ano, culto após culto, pregação após pregação. Tem pessoas que vão ouvir de Jesus de mim, mas tem pessoas que nunca vão ouvir a minha voz e vão ouvir de você. Tem pessoas que eu não vou conseguir falar de Jesus para ela. E aí Deus vai usar você. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ir até as pessoas. Nós precisamos iluminar a vida das pessoas. Nós precisamos trazer luz aonde há trevas. Nós precisamos levar o amor aonde há guerra, irmãos. Nós precisamos levar a esperança aonde há desesperança. Irmãos, nós precisamos levar Jesus aonde Satanás está reinando. Irmãos, nós precisamos edificar, não ficar escondido. Está na hora da gente sair da zona de conforto. Está na hora de acordar, da gente despertar para aquilo que Deus nos chamou, irmãos. O Senhor nos chamou para ser uma luz deste mundo. E não é luz para ficar debaixo de um cesto. É luz para ficar no teto. É para clarear a vida das pessoas. É para dar luz para a vida das pessoas. É para tirar as pessoas das trevas, da depressão. Tem pessoas que estão pensando neste momento em se matar, e é nós que Deus vai usar para tirar elas deste momento, irmãos.
Igualmente não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, em cima, irmãos, vamos começar a ocupar o lugar que Deus nos chamou. Você não foi chamado para ficar embaixo, você foi chamado para ficar em cima. E é para brilhar a luz e não é a tua luz. A glória não é minha e não é tua. A glória é do Senhor Jesus. Mas nós seremos instrumentos, sim, irmãos. Nós chegaremos naquele grande dia, o Senhor vai falar: entra no meu reino. Ei, você foi um servo bom e fiel, eis a tua recompensa. Ei, irmãos, todo o trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Tudo aquilo que você faz às escondidas, Deus vai te honrar na frente das pessoas. Não tente fazer só quando tiver alguém olhando, mas principalmente quando ninguém estiver olhando, porque no oculto você faz, e no secreto você faz, e quando onde tiver pessoas, Deus vai revelar e vai te exaltar, irmãos. Tem coisas que você fez no oculto e Deus já te honrou. E tem coisas que você está fazendo e Deus vai te honrar, irmãos. Vamos finalizar versículo 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante de quem? Eu tenho um recado essa noite para você, meu irmão e minha irmã. Deixa a luz que está dentro de você resplandecer. Sabe, eu sei que às vezes vem um velho homem, quer aflorar, quer pôr para fora, sabe, quer tratar com ignorância, sabe, às vezes não quer falar de Jesus, não quer perdoar. Queria falar para você, meu irmão, deixa a sua luz de Jesus sair de dentro de você, de dentro para fora. Sabe, pastor, mas eu tenho sido perseguido por fulano, por ciclano, na minha casa, os meus parentes, no meu trabalho, na igreja, eu estou fazendo Ei, irmãos, até com essa pessoa, libera o perdão. Se tiver, peça perdão, lave os pés dela. Seja diferente, faça a diferença. Sabe? Por que, pastor, eu preciso fazer isso? Olha só, irmãos, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Quem é representante de Deus nessa terra? Eu e você. Somos nós. Então a luz de Deus tem que brilhar assim diante dos homens, para que vejam as suas obras. E o texto está falando assim, ó, quando você fizer com a mão direita, mas não tem nada a ver com esse texto, irmãos. As pessoas precisam ver as boas obras, sim, porque vendo as boas obras, elas irão se converter não a nós, mas ao Deus que nós servimos. Mas quando nós fazemos essas boas obras, não pode ser para se mostrar, tem que ser para a glória de Deus. Então, irmãos, a diferença está na intenção do coração. Sabe, uma coisa é eu ir ali, entregar uma comida para um morador de céu aberto, e ficar tirando um selfie, mostrando lá ele e tal, ó, eu estou fazendo. Uma outra coisa é eu fazer esse trabalho para a glória de Deus, e pessoas vão continuar vendo, não vão? Mas eu não preciso ficar mostrando às pessoas, não é isso? Não sei se os irmãos lembram quando a gente fazia esse trabalho, o que a gente fazia nas fotos? No rosto das pessoas, porque a gente não queria mostrar às pessoas, mas mostrar que as pessoas que têm ofertado, têm dizimado, as pessoas que estão vendo, vejam que a gente está fazendo a obra, não mostrando às pessoas, expondo as pessoas. Eu não critico aqui quem quer colocar nas redes sociais, porque cada um. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, irmãos. Então as pessoas precisam não ver as nossas obras? Sim. Senão elas não vão crer em Jesus. E aí Tiago fala assim, você me mostra a sua fé sem obras, e eu mostro a minha fé com obras. Quem ganha? Quem mostra as obras. Então, amados, está na hora da gente mudar. Sabe? É muito interessante que eu coloquei aqui. A Bíblia vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Aí eu melhorei. Aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que fofocava, aquele que tratava mal, não trate de novo. Aquele que recebeu mal, agora pague com. Aí, irmãos, a gente já sabe a receita. Se te fizer andar uma milha, meu irmão, ande 2. Se te pedir a tua túnica, dê também a capa. Quem ensinou esse evangelho? Jesus no Sermão do Monte, irmãos. Pastor, é muito difícil. Sim, por isso que nós estamos aqui. E Deus quer usar a gente. Pastor, como que eu vou conseguir? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Com a ajuda da palavra de Deus. Por que, pastor, preciso fazer? Porque é isso que Jesus quer de nós. Nós estamos lendo o Sermão do Monte. Quem foi que pregou esse sermão? Então quem está dando essa ordem para nós? Mas eu não vejo como ordem, irmãos. Eu vejo como um privilégio. Porque a melhor coisa que se tem na terra é ser usado por Jesus. Fazer parte da grande comissão de Jesus. Fazer parte da cultura do reino de Jesus. Praticar aquilo que Jesus queria que nós praticássemos. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Que a gente possa amar a Deus e servir pessoas. Que a gente possa amar a Deus e servir pessoas. Sabe? Como assim, pastor? Por meio daquilo que nós fazemos tudo. Tá? Nós somos chamados para esse propósito, irmãos. Deus quer nos usar. Só falta a gente dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Senhor, eu não quero ser mais um nesse bairro, eu quero ser usado por Ti. Eu não quero que essa igreja, irmão, seja a melhor igreja do bairro, mas eu quero que ela seja referência. Sabe, que a gente possa ser referência de uma igreja que ama a Deus e serve pessoas. Sabe, que uma igreja que sai das quatro paredes. Uma igreja que se importa com quem está lá fora sofrendo. Sabe, uma igreja, que esta igreja, Cristo vive em nós, né, aí é que vem, possa ser um canal de bênção nesse bairro, junto com outras igrejas. Possa, sabe, transformar esse bairro, transformar famílias, transformar as nossas vidas, irmão. Mas basta a gente colocar em prática. Amém? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Alguém recebeu essa palavra aqui em nome de Jesus? Amém? E muito interessante, irmãos, porque às vezes nós achamos que, principalmente do altar, eu tenho aprendido muito isso, às vezes precisa sair críticas, às vezes precisa sair, sabe, cobrança. Não, irmãos, vamos deixar a própria palavra de Deus trabalhar em nós, sabe? Vamos deixar que a palavra de Deus faça o papel dela, que às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Feche os teus olhos, por favor, põe a mão no teu coração e peça para o Senhor: Senhor, me ajude, se eu estiver sendo perseguido por teu nome, que eu possa se alegrar com isso, Deus. Me ajude, papai, que realmente eu possa ser perseguido por causa do teu amor, do teu evangelho, mas que eu sempre possa lembrar que há uma recompensa, que é o reino dos céus. Pai amado, que eu possa exultar, me alegrar de uma maneira esplêndida, Senhor, porque a minha recompensa está guardada na glória eterna, Senhor. Me ajude, Senhor, ajude a tua igreja a ser sal, Pai amado, a dar tempero. Ajude, papai amado, em nome de Jesus, a tua igreja a não perder o sabor. Ajude, pai amado, a tua igreja, Senhor, a ser luz neste mundo, a se colocar no lugar que o Senhor chamou, a ser aquilo que a tua Bíblia diz que nós somos, mais que vencedores, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor agir em nosso favor, ninguém pode impedir o teu agir na vida da tua igreja, Pai. Que nós possamos, pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, ser cabeça, mas não ser cabeça para humilhar as pessoas, não ser cabeça para querer pisar nas pessoas, mas ser cabeça para ter a autoridade dos altos céus, para repreender o devorador, para expulsar toda a obra maligna, para ir nos lares, Pai amado, e resgatar famílias, Deus. Usa a tua igreja, papai, usa a tua igreja, Senhor, para que os homens possam ver as nossas boas obras e glorifiquem o teu nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.